dia, boa tarde, boa noite! Sejam muito bem-vindos ao Papô. É isso aí, o papo de estreia. E como é que você tá, Ju? Tá tudo bem? Tô tremendo, Alan. Tá tremendo? Tô. Será que o nosso convidado tá nervoso? Eu acho que não. Ele não fica nervoso, Não né? fica, o bicho tá Mas vai ser acostumado. pai de novo agora. Fiquei sabendo de uma coisa. Você precisa fazer essa pergunta pra ele depois. Preciso, melhor depois, né? Então vamos começar. Vambora. Seja bem-vindo, Léo, tudo bom? Tudo bem, meus amigos? Tudo bem, Léo Carigo? Se vocês estão nervosos, imagina eu. Como que eu não tô nervoso? Cara, Sendo entrevistado por vocês, duas pessoas que eu admiro. cara, Aliás, mas- vocês me dando a honra de ser o primeiro convidado desse projeto maravilhoso aqui. Mas você tem seu podcast, você é Ah, homem mas das rádios. É diferente. Você ter o seu podcast é Aham. muito mais... Não diria que é muito mais fácil, mas você tem uma leveza maior do que você tá aqui do outro lado sendo entrevistado. Garanto pra você. Garanto. Olha Vocês só. vão sentir isso. Vocês estão começando hoje? É. Vocês vão sentir isso. Vocês vão ficar... Com o passar do tempo, vocês vão ficar levinho, porque a bucha é do outro. É de quem é o entrevistado. É de quem É tá sendo verdade. entrevistado. Vocês vão É ver. porque você que tem que pensar numa resposta, né? E eu não sei quais são as perguntas. Isso é Então, uma verdade. Exatamente. Eu Mas fico aí com entra medo. um outro ponto que nem a gente sabe as perguntas, né? Não. Não. Sabe, não? Entendi. Obrigado pela presença. Tchau, tchau. Não, brincadeira, mas vamos lá. Ju, você tem uma pergunta pra ele já, que é uma pergunta especial já, né? É Diferenciada. Quebra-gelo, né? Um quebra-gelo. Cara, já assim? De quebra-gelo. Quebra-gelo. É Galera, que na Ju. verdade é assim, todo episódio a gente pensou em começar ela arrumando meu cabelo, mas hoje eu vim de boné. Entendi. Mas ela vai arrumar meu cabelo normalmente, fazer É. Mete um pente ali. um tá pentezinho. tudo certo. É. Mas hoje a gente vai começar de uma forma diferente, com uma pergunta já picante. Cabeluda? Igual Cabelo- você. Igual cabeludo, igual Cabeludo eu. igual você. Qual a pergunta, Ju? Léo Carigo. Ela acertou meu sobrenome. Já ganhou vários pontos comigo. Parabéns, Ju. Senhor Léo Carigo. Ah, Quer dizer que agora o senhor será um fornecedor? nossa. É o que os meus amigos me dizem. Quem já tem filha mulher fala isso. Você agora será um fornecedor. Um fornecedor. E eu tô com medo disso. Tá com medo, A Léo? parte boa, se é que serve de consolo, é que vai levar um certo tempo, né? Nenenzinha Ela tá nem só em nasceu agosto, ainda, né? ela nem nasceu ainda. Em outubro, vai nascer em outubro. Outubro. Ela vai nascer em outubro, então até ela, né? Mas eu tô preocupado com isso. Não, mas E é uma pior é que os benção. amigos Filho é não, benção. pior é que os amigos não aliviam, né? Esse Não. que é o pior, Não, os né? amigos só pioram a situação. Só que os amigos que me zoam com isso aí são amigos que já têm filha mulher. Já tem Então filha eles já mulher. estão sentindo isso na passaram. pele ou vão sentir mais Então rápido já do estão que eu. passando por isso. Aí eu É falo, bom, a verdade. parte boa é que eu não vou sofrer sozinho, vocês vão sofrer junto comigo. Ô, Léo, e você falou aí com a gente da questão do é mais fácil perguntar do que responder, Eu acho. né? E você teve muito tempo na rádio, Uhum. e você tem seu podcast. O que dá mais frio na barriga, cara? Tipo assim, é tá na rádio ao vivo, é tá fazendo o podcast ao vivo? O fato de ter imagem complica mais? Como é que é? A Sara, minha esposa tá aqui, ela não me deixa mentir. O primeiro podcast que eu fiz foi em agosto do ano passado. Uhum. E eu passei mal um pouco antes do podcast. Ela até perguntou, falou, você tá bem? Você tá meio pálido, você tá nervoso? E é uma coisa muito louca, porque o podcast ainda hoje é um negócio novo pra mim. Uhum. E, sem puxar o saco de vocês, mas é verdade, toda segunda-feira que a gente vem fazer o Fala Galera aqui na Spaces, eu aprendo muito com vocês nessa questão das novas ideias. Então a gente brinca, o Marcelo é o workaholic, né? Ele sempre tá inventando É. alguma coisa. Mas isso é bom, porque pra quem não é especialista em podcast, Uhum. tudo que vem de novidade acaba facilitando a minha vida. E eu falo, opa, isso aqui é legal, aquilo ali não é. Mas o podcast, Alan, só para responder a sua pergunta, quando eu fiz o primeiro podcast, foi o momento mais difícil até hoje de todos os podcasts que eu já fiz. Na rádio, a primeira vez também, quando eu comecei lá na Rádio Brasil em 2012, em junho de 2012, foi terrível também. Sempre a primeira vez. A primeira vez é o pior de tudo. Depois já vai ganhando. Por isso que eu falei pra vocês. Uhum. Hoje vocês estão um pouco mais nervosos, que é Ah, normal, com que é a certeza. primeira vez. Sim. Depois vocês vão no automático. E isso você não precisa ser comunicador. Você não precisa ser um profissional da área. Você vai ganhar essa casca com a vivência que vocês vão tendo. Mas a primeira vez pra mim sempre foi mais difícil, tanto no rádio como no podcast. Naturalmente, Dá- depois vai soltando. Depois vai né? soltando, vai soltando. E, Léo, o que te levou para o podcast? Da onde surgiu a ideia? Vou fazer o Fala Galera. Foi mais dicas de amigos do que propriamente uma vontade minha. Uhum. Até o meio do ano passado, a gente tá falando aí de um ano atrás, eu não tinha muita vontade de ter um podcast. Porque eu tava acomodado lá na notícia, onde eu trabalhava, na Uhum. Rádio Notícia.
tava ganhando meu salário ali por mês, conseguia sustentar a família, ainda não era casado, então não tinha tanto gasto assim. Uhum. Aí eu falei, depois casa sabe que muda, né? Você sabe, né? Cê Complica, sabe. depois Depois que complica. Muda casa, só um você sabe. pouquinho. Você vai ver É, só um pouco. quando vier a Serena. Aumentam os filhos, exatamente. E aí eu não tinha tanto gasto assim, então tava tranquilo pra mim, eu não queria me aventurar em, pra que eu vou ter um podcast? Eu gostava, e até então eu não tinha participado de nenhum podcast como convidado. Você nunca foi pra Não, dar entrevista? eu comecei no meio do ano passado, que daí uns Ah. amigos que já tem podcast, ô Léo, vem aqui e tal, aí comecei Até aí. pra divulgar o seu também, né? Isso, aí eu participei de 3 podcasts, meio que em sequência, assim, e Uhum. todos os podcasts, os apresentadores olhavam pra mim e falavam depois do episódio, por que você não tem seu próprio podcast? Eu falava, cara, não sei, eu até gosto de assistir, eu assisto sempre que possível, não na totalidade, mas boa parte do Podpah, Uhum. do Flow, desses podcasts mais consolidados. Uhum. Daí eu peguei e falei, mas eu não me vejo fazendo um podcast, eu já tenho muita dor de cabeça, tenho muito trabalho já na notícia, a notícia já toma muito meu tempo, eu não vou inventar isso. Só que daí aquilo foi ficando na minha cabeça, aí conversei com a Sara, falei, o que você acha? Aí conversei com amigos próximos que são especialistas na área. Uhum. Léo, vai que é um negócio que dá certo. Aí eu falei, quer saber, vamos meter a cara. Aí começa o processo, né? E tem que procurar um estúdio, tem que procurar pessoas pra... Uhum. Porque, cara, eu falo isso assim, sem medo de errar, eu sou muito leigo no que diz respeito a qualquer parte técnica. E vocês viram isso, que quando foi fechar aqui eu tive que trazer o Josué, que é meu braço direito, porque se ele não validar a parte técnica, eu não sirvo pra nada. Eu sou da execução. Você colocar um Sim. microfone na minha frente, eu falo sobre o assunto que você quiser, mas pra Uhum. parte técnica, Por trás, esse né? som é bom, essa câmera é boa, essa iluminação é boa, eu não manjo nada. Então teve todo um processo pra gente achar um estúdio, ainda não existia a Spaces, Uhum. aí eu achei um outro estúdio que é muito bom também aqui da região, a gente começou lá, um projeto super bacana, e aí foi, cara, e as coisas foram acontecendo naturalmente. Só que é todo um processo, porque o que eu tinha, era ano passado era um ano que eu ia me casar. Ainda não tinha a Serena no forninho, mas já ia casar. Então, tipo assim, eu já não Já posso... sabia que o bolso ia dar uma apertada eu já tinha começado a pagar o casamento. Uhum. Que a gente resolveu casar, tipo, no começo do ano passado, do meio pra frente já começou os gastos, né? Uhum. A gente fez um casamento mais tranquilo em relação a gastos, mas também tinha Mesmo gasto. assim Então, tem. aí eu falei, eu não posso tirar dinheiro de casa pra investir num podcast. Então aí começa indo atrás dos patrocínios, um pode, outro não pode, um paga mais, outro paga menos. Aí a gente foi costurando alguns acordos. O bom de trabalhar muito tempo na comunicação é que eu tenho muito contato. Então você vai falando com um aqui, você vai falando com outro ali, os parceiros te ajudam e, bom, aí dia 4 de agosto do ano passado a gente começou o Fala Galera Podcast. E você falou que você começou na rádio em 2012. Na Rádio Brasil, lá de Santa Bárbara, isso. Tá. Foi a E primeira aí, rádio. eu lembro até que eu vi você no Iron Podcast conversando com o Denis, com o Renato. Então, um abração aí, pessoal. Um abraço. E você tava contando um pouco da sua trajetória, como começou. E aí, até a Emily, a filha da Ju, Sim. ela tava querendo saber assim, como funciona trabalhar numa rádio? A Porque- Juliana, A Mini Ju. Mini Ju, a Mini Mini Ju. Ju. Porque assim, cara, a gente tem uma ideia de que, você vai estar ao vivo ali das 4 às 7, um exemplo. Tá, como que é? Que hora que você chega? Como que você desenvolve? Você prepara um roteiro? Não? Você tem que fazer coisas pra fora, pra rádio? Como funciona? E aquela pergunta, lógico que não pode faltar, que não vamos entrar em valores, mas rádio, ela paga um fixo? Você ganha por comissão? Você vende patrocínio? Por favor, conta pra gente um pouco de tudo, assim, pra quem quer entrar nesse mercado das rádios. O rádio é um mercado muito amplo. A Uhum. questão de ganhos, por exemplo, que você falou, dá pra você ganhar dinheiro de todas essas formas. Uhum. Você ganha dinheiro fixo, que é o seu salário. Tem rádio que trabalha no formato CLT, como foi a notícia foi a última que eu trabalhei, mas a maioria das rádios da região, hoje, eu tô falando de hoje, lá em 2012, quando eu comecei, eu não sei te dizer como que eram as outras rádios, mas hoje eu tenho esse conhecimento de que a maioria das rádios aqui da região é no formato PJ. A notícia é uma exceção. O formato CLT, com vale alimentação, todos os benefícios de um CLT, a notícia é exceção. Ela é exceção até em relação às rádios de Campinas, por exemplo. As rádios de Campinas são PJ. E aqui as outras rádios, a Vox, a Azul, a Gold, é tudo PJ. Não são CLT. Mas você pode ganhar vendendo anúncio, assim como a gente faz no podcast, fechar um patrocínio e tal. Aí você vai acertar com a rádio uma porcentagem
cada cliente que você leva, você vai ganhar uma porcentagem, seu salário vai aumentando conforme as vendas forem acontecendo. Agora, como que é trabalhar em rádio? Eu sempre tive carga horária. A carga horária varia muito. Por quê? Um locutor, um cara que é simplesmente um locutor, ele vai lá só para sentar a bunda ali na cadeira, ligar o microfone e apresentar um programa de 4 ou 5 horas de duração. Tem rádio que trabalha com programa de 4 horas, outras rádios com programa de 5 horas. Nunca menos do que 4 ou nunca mais do que 5. Aliás, é nessa média. Desculpa te interromper, Não, eu sempre tranquilo. reparei isso, que é sempre 4 horas. Isso. Tem alguma lei, alguma legislação, alguma regra? É meio padrão? Locutor de rádio, aquele que só vai para ser locutor, porque o locutor, hoje em dia, ele não é só locutor, ele opera a mesa de som. Ainda tem rádios, como a Rádio Brasil lá em Santa Bárbara, que eu trabalhei, que o locutor, ele não opera a mesa de som. Tem um aquário que fica na frente ali, que é o vidro, né? E tem um operador de som, que mexe na mesa, liga os microfones e tal. Mas nas outras rádios, Notícia, Vox, Azul, essas outras que eu falei, o locutor, ele também opera a mesa de som. Então, nesse caso, você acaba tendo 2 registros. É um registro, para quem trabalha com formato CLT, né? Mas é um registro de locutor e outro registro de operador de mesa de áudio. Então, são 2 registros que você tem. Mas o locutor em si, ele tem uma carga horária de ficar no ar por 5 horas. Então, o que acontece? No caso da notícia, por exemplo, o locutor, ele pode ter, no máximo, uma carga horária de 7 horas. No máximo. Mas não pode falar todo esse tempo no microfone. O falar no microfone são no máximo 5 horas. As outras 2 horas, ele vai ter 1 hora de descanso, que seria o almoço dele, ou a janta, e a outra hora ele vai usar para outras funções. Gravações, por exemplo. Vamos no estúdio de gravação, nós vamos gravar os comerciais que eu tenho que gravar. Sim. Vamos fazer uma ação externa. Ele vai usar essa 1 hora para fazer esse outro trabalho. Então, no microfone, ele pode falar com os ouvintes por, no máximo, 5 horas. Só que a carga horária é de 7 horas trabalhadas. Então, o rádio tem essa questão. Eu ouvi muito isso quando eu trabalhava em rádio. Pô, você tem uma profissão super fácil. É só ligar o microfone, sentar ali, ficar no ar-condicionado e falar umas besteiras. Cara, não é isso. Todo programa de rádio tem um roteiro a ser seguido. Todo programa vai de acordo com aquilo que o programa se propõe. Na notícia, por exemplo, eu já trabalhei num programa de esportes. Eu apresentava o programa de esportes. O roteiro era por minha conta. É isso que eu ia perguntar. O locutor que cria o roteiro. Tem casos e casos. No meu de esportes, na notícia, era eu mesmo. Na notícia, tem vários programas que nós temos os produtores. Eles não são os locutores, mas eles são os produtores. A Mari, que estava comigo no podcast recentemente, a Mari, ela é locutora, só que ela não é a locutora principal, ela é uma co-apresentadora. Ela é a produtora, ela que faz o roteiro do programa e ela também fala no ar, só que ela não é a apresentadora. Ela é um suporte, ela é a co-apresentadora. Então ela faz o roteiro do programa, entrega na mão do locutor e fala, a gente vai seguir esse roteiro hoje. E esse roteiro, eles te entregam no mesmo dia? No mesmo dia. Tem casos que entregam um dia antes, mas é muito difícil. Normalmente é no mesmo dia. Por exemplo, quando o programa é muito cedo de manhã, ela faz o roteiro no dia anterior à noite, só que ela só entrega pro locutor na manhã seguinte, antes de começar o programa. Porque daí o locutor não tem trabalho, ele vai ter o roteiro na mão, só seguir. Abre o microfone, troca ideia com ela. O rádio hoje, todas as rádios, eles fazem muita enquete. Então quem comanda mesmo a rádio, além do locutor, é o ouvinte. Porque você coloca uma enquete, valendo o voucher do McDonald's. Só vai concorrer quem responder a enquete. Aí o ouvinte vai responder. E o pessoal realmente interage, né, Léo? Só interage quando tem sorteio. Pode ser a rádio que for. E eu tive essa certeza. A notícia tem um baita nome, a Vox tem um baita nome. Se você não fizer sorteio, eles não interagem. O que chama o ouvinte é o sorteio. Por isso que todas essas rádios trabalham em todos os programas com sorteio. Não é qualquer sorteio, não. É ingresso pro Termas, é ingresso pro Hop Hari, jantar romântico no shopping. Tem vários sorteios, mas tem que ser sorteio bom para você chamar o ouvinte para participar. O rádio vive disso também. Todos os programas de rádio, eles vivem de sorteios para trazer o ouvinte junto com eles. Se não tiver sorteio, eu faço uma aposta com quem quiser. Não tem participação. O ouvinte é interesseiro. E tem que ser. Tá certo. Só para completar a resposta, você falou da carga horária, né? Eu especifiquei o que era a minha carga horária, que era a carga horária de locutor. Mas só que a rádio não é formada só de locutores. Sim. Então alguém que trabalha, por exemplo, no estúdio de gravação, que é a pessoa que edita, que coloca os locutores para gravar, que coloca os comerciais lá no sistema.
Esse profissional, por exemplo, ele tem uma carga horária de 9 horas. Alguém do administrativo, 8 horas. Então, tem casos e casos. No caso do locutor de rádio, ele tem essa carga horária de 7 horas, podendo falar no ar apenas 5 horas. Ok. E tem alguma história de bastidor? Você deve ter muitas, Um né? monte. Tem um monte de bastidor de rádio. Você também já fez muito evento, né? Bastante. Cobrir festa do peão, entre outras coisas. Tem alguma história de bastidor sem citar nomes que você pode contar pra gente? Boa ou ruim? Conta uma boa e uma ruim. Cara, com tempo. Cara, a história ruim, eu tenho alguns, de ruim, assim, eu tenho 3 que eu me lembro, 2, que eu me lembro bem, 2 relacionadas à morte. Eita! E uma relacionada ao maior mico que eu já passei na minha vida. Pera aí, pessoal, vamos encerrar o podcast por aqui, o clima ficou pesado, peço desculpa, tchau, não. Não, mas uma delas, a história mais marcante da minha vida, inclusive lá no Iron eu esqueci de falar esse caso, mas cara, é a mais marcante da minha profissão até hoje, foi a questão do avião da Chapecoense. Por quê? Fazia uma semana que eu tava tentando contato com alguém da Chapecoense para entrevistar eles no meu programa. Eu tinha um programa de esporte na Rádio Luzes, lá em Santa Bárbara. E eu tô num grupo de WhatsApp, eu tô nesse grupo até hoje, que chama Rádios pelo Brasil. Tem radialista do Brasil inteiro e radialista esportivo, de música, tudo que você imaginar tá nesse grupo. E aí, a Chapecoense estava voando naquele ano. Voando, com perdão do trocadilho, né? Mas o time tava bem. O time estava muito bem. O time tava bem. E, cara, ganhando jogos, indo pra outras fases da Copa Sul-Americana. Eu falei, cara, eu preciso entrevistar alguém da Chapecoense. Puta história bacana, né? Todo mundo falando da Chapecoense. Aí eu lembro que a Chapecoense, ela na semifinal da competição, ela tirou o São Lourenço da Argentina. O jogo foi na quarta-feira. Quando foi na quinta, eu perguntei nesse grupo, gente, alguém tem o contato do presidente da Chapecoense? Aí mandaram o presidente do Sandro Palaoro, era o presidente. Foi aquele jogo que o goleiro pegou muito e que deu a classificação. Que ele pegou, com o último lance, ele fez uma defesa com o pé. E ele não era o goleiro titular, era uma coisa assim. Não, ele era o Danilo. Era o titular Danilo. Ele era ídolo. Só que todo mundo, depois do acidente, todo mundo falou, cara, maldito o pé do Danilo. Porque foi ele que salvou o time e conseguiu a classificação. Porque se aquela bola entra, a Chape ia ser eliminada, consequentemente não ia voar e não ia acontecer o que aconteceu. Mas são coisas que só Deus, né? A gente não explica. E aí, o Danilo fez a defesa. Na quinta-feira, gente, preciso do contato do presidente da Chape, o Sandro Palaoro. Não, Léo, beleza. Mandaram lá o contato. Aí eu falei, vou mandar. Só que eu não tinha muita perspectiva. Eu falei, vou mandar o cara. Pô, o time tá, né, bem pra caramba, o cara não vai nem me dar moral. Aí mandei, falei, ô Sandro, tudo bem? Aqui é o Léo, Santa Bárbara, interior de São Paulo, tá? Tem um programa, eu queria te entrevistar. Mandei na quinta-feira. Passou sexta, nada. No sábado, na hora do almoço, ele me respondeu. Ô, Léo, tudo bem? O Sandro, desculpa a demora. Cara, tava numa correria, uma humildade, uma simplicidade. Desculpa a demora e tal. Léo, a gente joga contra o Palmeiras amanhã. Você quer me ligar hoje? Aí eu peguei e falei assim, Sandro, hoje é sábado, eu não tô com um programa no ar. Eu só tô com um programa agora segunda-feira, 12:30, era o programa. Daí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, então, vou me comprometer aqui com você. A gente joga contra o Palmeiras amanhã. A gente vai ficar em São Paulo, porque de São Paulo a gente vai pra final. Na segunda-feira, você me lembra de manhã, 9, 10 horas da manhã, você me lembra. Na hora do almoço, você me liga e a gente faz a entrevista. Eu falei, beleza. Mas, cara, eu ainda tava desacreditado. Eu falei assim, ele não vai me atender. Eu falei, beleza, segunda-feira eu tento. E o jogo do domingo contra o Palmeiras foi o jogo que o Palmeiras foi campeão brasileiro. 2016. Uma raiva, que eu sou corintiano, né? Torcendo pra Chape lá e a Chape perdeu pro Palmeiras, o Palmeiras foi campeão. Foi quando o Palmeiras começou a ter essa fase boa. Foi isso mesmo. Inferno. Aí eu peguei e falei assim... Nossa, palmeirense. Aí eu peguei e falei assim, cara, vou tentar a segunda. Só que eu não divulguei pra ninguém a entrevista. Por quê? Eu tinha medo de divulgar e o cara furar comigo. Aí chegou na segunda-feira, 9 horas da manhã, eu mandei. Falei, Sandro, e aí, cara, consegue falar comigo? Ô, Léo, nós vamos estar no aeroporto, nós vamos estar em Guarulhos, porque a gente vai pra Bolívia e da Bolívia troca o avião que vai pra Colômbia. Ele falou, me liga, eu vou estar no aeroporto, mas o nosso voo é 2 horas da tarde. Você me liga, a gente faz por telefone mesmo. Falei, maravilha. Liguei, cara, Aí eu divulguei a entrevista, deu tempo de dar uma divulgada. A gente tava em 4, eu e mais 3 lá no estúdio. Ligamos pra ele, foi 1h30 de entrevista. Nossa. Do 12:30 até a hora que ele só desligou o telefone porque ele foi chamado pra sala de embarque.
O cara, assim, um amor de pessoa, contou toda a história da Chapecoense, maravilhoso. Ô, Léo, vocês todos aí são meus convidados. Quando acabar a Copa Sul-Americana, vocês vão vir pra Chapecó. Vocês vão assistir o jogo no meu camarote. Não, vocês vão ficar hotel por nossa conta. Cara, o cara é maravilhoso. A gente já tava até planejando a viagem. Ó, a Chape vai voltar com o título de campeão. Nós vamos lá pra Chapecó comemorar com os caras. Tava tudo certo. Beleza, desligou, né? Eles vão pra Bolívia. Da Bolívia eles trocam um avião. E aí na noite, no mesmo dia à noite, acontece a tragédia. Que foi quando o avião caiu. E aí eu lembro que eu acordava, acho que era 8 da manhã, porque eu entrava às 10 na rádio, era uma coisa assim. E aí eu lembro que 6 horas da manhã, meu celular tocando. Tocando, ligação, né? E eu olhava, era o meu amigo, Rafael, que hoje ele mora em Portugal, inclusive. Ele me ligando, que ele tava na entrevista comigo. E eu, pô, o que o Rafa quer, cara? De madrugada, 6 horas da manhã, morrendo de sono, pelo amor de Deus. Eu não atendi. Ele me ligou umas 2 vezes e eu não atendi. Na terceira, eu falei, porra, é pra ser coisa séria, eu vou atender. Falei, fala, Rafa. Ele chorando no telefone. Nossa. Liga a TV, liga a TV. Ele não falou o que era, ele só falou, liga a TV. Eu começo a falar, eu tenho vontade de chorar. Emociona. Ele falou, liga a TV, liga a TV. Aí eu falei, tá, mas o que aconteceu? Liga a TV, mano. Ele pegou e desligou o telefone. E aí eu achei que eu tava sonhando. É muito engraçado assim, essa história hoje, né? Não o que aconteceu, óbvio, mas como eu lidei com a situação no começo, porque eu achei realmente que eu tava sonhando. Aí eu comecei a me bater, assim, fui no banheiro, lavei o rosto. Eu demorei uns 5 minutos ainda, depois da ligação, pra ligar a TV. Falei, acho que eu tô sonhando, né, e tal. Aí eu falei, não, quer saber, eu vou ligar a TV. Eu fui lá e liguei. A hora que eu ligo, tava lá, avião com a delegação da Chapecoense cai e mata 71 pessoas. Eu falei, cara, que loucura é essa? Aí, de novo, fui lá, lavei o rosto, falei, tô sonhando, né? Certeza que eu tô sonhando. E nada, e era mesmo. Aí eu falei, cara, que loucura, que loucura. Aí foi onde começou o processo. Por quê? Eu acabei ficando famoso em cima da tragédia da Chape. Porque nisso, os portais da região toda aqui já tinham divulgado a minha entrevista com o presidente horas antes. Aí nisso eu lembro que a Globo entrou em contato comigo, Band entrou em contato comigo, Record, todas essas grandes emissoras querendo o áudio dessa entrevista. Porque na época não tinha ainda, assim, transmissão ao vivo, com vídeo, nem nada. Então era só o áudio mesmo. Sim. Léo, quanto que você vende essa entrevista? Os caras queriam comprar de mim a entrevista. Só que, meu, no meio da dor, no meio do negócio horrível que aconteceu, você acha que eu tinha cabeça pra colocar um preço nisso? Não tem Falei, como. não, eu falei, só deixa eu falar com o meu diretor lá da rádio, ver se ele libera, preciso passar isso pra ele, e aí eu sei que a minha entrevista rodou o Brasil inteiro. A entrevista com o presidente da Chape, que tinha sido horas antes, rodou o Brasil inteiro. Então essa história me marcou muito, porque, cara, eu falei com o cara 12 horas antes do avião cair. E ele morreu, ele é uma das... E aí, uma coisa, até eu nunca vou saber, né? Porque o assessor de imprensa acabou morrendo no acidente também. Mas com certeza foi a última entrevista dele. Sim. Então, a última entrevista dele foi comigo. Acho que por isso, acho não, né? Provavelmente por isso as emissoras todas queriam o seu áudio, né? Porque foram as últimas palavras públicas dele, né? E aí, como já tinha WhatsApp, então essas coisas se espalhavam muito rapidamente. Como a região toda divulgou a minha entrevista, aí ele, né, espalhou, chegou lá nas grandes emissoras e eles começaram a me pedir a entrevista. Eu sei que, cara, foi tenso, foram dias assim terríveis. Aí na terça-feira a gente reproduziu de novo no programa a mesma entrevista de um dia antes, para homenagear ele, enfim. Eu coloquei alguns jornalistas de Chapecó que estariam no voo e por algum motivo não estavam. Eu coloquei eles na linha para falar comigo. Tem relatos assim impressionantes. Ah, eu não fui porque me atrasei, não fui porque minha mulher passou mal, eu tive que ficar com ela. Então assim, é Deus mesmo que tirou os caras de estarem ali no avião. Não era o momento. Né? E aí eu sei que, cara, foram dias terríveis, foi muito difícil, assim, pra mim. Eu lembro que no sábado do velório, eu acordei 5 horas da manhã pra assistir a cobertura do velório e do enterro do pessoal que morreu. Eu fiquei na frente da TV até as 8 horas da noite. Cara, foi terrível, foi de longe, assim, na profissão foi a lembrança mais marcante da minha vida por tudo que envolveu. E aí eu lembro que o Rafael Renzel, jornalista, foi um dos sobreviventes. Sim. O Denis Moraes estava comigo 8 meses depois do acidente. A gente descobriu que o Renzel ia estar em Rio Claro fazendo uma palestra. E eu falei pro Denis, Denis, vamos atrás do Renzel, eu vou tentar contato com a assessoria dele aqui. Vamos lá, a gente pegou uma entrevista exclusiva com o Renzel. Eu ganhei o livro dele, que ele fala do acidente.
lá em Rio Claro, no hotel. A gente entrevistou ele no hotel, isso 8 meses depois do acidente. E foi o Renzel que faleceu que morreu. depois? Aí morreu jogando bola. Ele sobreviveu a um acidente aéreo e morreu de infarto 1 ano, 2 anos depois, jogando bola. E aí eu e o Denis fizemos essa entrevista, emocionante, tem até hoje lá no SB 24 Horas, a entrevista com o Renzel, foi loucura total. E aí 1 ano depois eu fui pra Chapecó. Quando fez 1 ano do acidente eu tava lá. Porque o que eu coloquei na minha cabeça? Eu falei, não, o presidente não me chamou pra ir lá, eu vou lá conhecer. Aí eu comecei a juntar dinheiro, chamei uma prima minha pra ir comigo, falei, vamos pra Chapecó comigo? Vamos. Eu tinha chamado minha mãe pra ir comigo, falei, vamos comigo? Minha mãe, medo de avião, né? Eu não ia pra Chapecó de busão, 13 horas de busão. Falei, não. Falei, então vou chamar minha prima. Chamei minha prima, falei, vamos comigo? Vamos. A gente foi pra Chapecó, ficamos 3 dias lá e a gente... Aí eu vi o Renzel de novo pessoalmente e essa entrevista com o presidente, eu passei pra um CD. Na época era o CD. 16, ainda tinha CD, Aí eu entreguei o CD na mão do filho dele. A gente foi lá e a gente participou de todas as homenagens por esse 1 ano, né? Na Arena Condá. Eu conheci a Arena Condá de cabo a rabo, entrei no vestiário da Chape, peguei amizade com o diretor lá da Chape no dia, dei entrevista nas rádios de lá também, contando essas histórias e tudo mais. E aí eu levei o CD e a gente foi na missa, né? Teve a missa de 1 ano lá do acontecido. E aí um amigo meu lá da rádio de Chapecó falou, Léo, aquele ali é o filho do presidente. O moleque tinha uns 18 anos. Aí eu falei, é o filho? Falei, peraí, eu fui lá com o CD e tal, entreguei na mão dele. O moleque chorou, me abraçou, chorou, foi terrível. Aí eu entreguei o CD na mão dele, enfim. Falei, acho que foi a última entrevista do seu pai, né? Tá aqui e tal. Nossa. Então, tipo assim, do interior de São Paulo lá pra Chapecó, uma história bem, né, desconexa, assim. Tinha que ser com você, né? Tinha que ser comigo. Aí essa foi uma. Teve outra da Marília Mendonça, da morte da Marília. Eita. Porque no caso da Marília, o que aconteceu? O avião dela caiu, era 1 e pouco da tarde. E quando caiu, ficou aquela ainda, né? Ficou aquela demora de... As pessoas não tinham entendido ainda que ela tinha falecido. Não, porque as primeiras informações eram de que todo mundo estava vivo. De que a assessoria dela, no primeiro momento, colocou, os 4 ocupantes saíram com ferimentos, mas estão todos bem. Foram encaminhados ao hospital, mas estão todos bem. Então o que a gente falou? Pô, que susto, hein? Olha, o avião da Marília caiu, mas graças a Deus tá todo mundo bem. Tudo bem. E aí, não tinha uma pessoa nessa tarde, era uma sexta-feira. Tarde de sexta, normalmente, na rádio, ela já é menos movimentada. Sexta-feira, o pessoal já tá meio que... E no departamento de jornalismo, lá da notícia, não tinha uma alma. Só tinha eu. Eu era do esporte, mas eu também fazia nas horas vagas o jornalismo. Você começou na notícia, então, na parte do esporte. Não, eu comecei nos eventos, nas ações externas. Sim. Depois veio pro jornal, depois o esporte, depois juntou tudo. Entendi. O entretenimento e tudo. Mas aí, não tinha ninguém do jornalismo. E aí o pessoal, precisa atualizar aqui a Marília e tal. E tinha o André Lima, que era o locutor, que hoje trabalha lá em Brasília. O André Lima tava no ar, o programa dele à tarde tava no ar. E a gente atualizando em tempo real, aconteceu tal coisa. E a TV do estúdio ligada na Globo. Só que na Globo teve um certo delay, não sei se era a TV do estúdio ou se era a própria Globo, e a Patrícia, a Paty Zeppelin, que, né, minha amiga até hoje, trabalha com a gente aí no Fala Galera, a Paty trabalhava comigo na notícia e ela tava lá na sala do jornalismo, acompanhando o que estava acontecendo em tempo real. E eu falando com o André Lima no estúdio, de repente ela chegou assim no corredor, ela chegou com os olhos cheios de lágrimas, assim, ela só olhou pra mim e fez assim, Aí eu, Aí ela... Aí deu, 5 segundos, apareceu lá na Globo. Morre a cantora Marília Mendonça. Falei, caraca. E eu no ar com o André. Aí lá vai eu dar a notícia da morte da Marília. Né? Aí o André falou, falei, André, agora 16 horas e 10 minutos, com muita tristeza, a gente anuncia a morte da cantora Marília Mendonça e dos outros ocupantes do voo, tal. Aí foi marcante também, porque na notícia, quem tava ouvindo, o primeiro a dar a notícia da morte da Marília fui eu. Então, são 2 fatos aí que me marcaram, entendeu? Você ter que dar a notícia da morte de alguém é louco. E a Marília no auge, né? Bombando e tal. E 15 dias antes, ela tinha feito um show em Campinas, que foi uma promoção da notícia. Não fui eu que foi a Michelle, na época que trabalhava com a gente, a locutora responsável. A Michelle levou os ouvintes, tiraram foto com a Marília. Dizem que ela era muito simpática. Né? Eu entrevistei ela com o Denis também, em 2018, na festa de Sumaré. Ela já tava começando a explodir. Não tava ainda a Marília, mas já tava... E aí, 15 dias antes do acidente, ela fez um show em Campinas, promoção da notícia.
Os ouvintes foram lá, tiraram foto com ela e 15 dias depois ela morreu. Então esses dois fatos, assim, me marcaram muito. E o mico lá da minha vida que eu falei foi quando a gente elegeu o prefeito errado lá em Santa Bárbara, né? Você sabe essa história ou não? Não. O Dr. José, você não sabe? Não, conte. Eu trabalhava com o Dr. José lá na campanha. O Denis trabalhou com ele, só que o Denis trabalhou com ele depois. Só um detalhe, né? Pra quem não sabe quem é o Denis... Denis Moraes, ele tem um podcast que é gravado aqui na Spaces Studios também, que é o Iron Podcast, junto com o Reinaldo, e ele também é irmão da Ju. Sim, meu irmão da Ju. E ele sempre trabalhou na área da imprensa, muito voltado para política, Isso. E teve uma eleição que eles estavam apoiando um candidato. É isso mesmo? A gente estava... Eu era o assessor direto do Dr. José. Você era assessor... Direto. O Denis, nessa época, fazia o quê na parte da campanha? A Sara me lembrou de um outro mico meu. Então vamos tranquilo. Olha, se vocês não me frear, eu vou falando aqui, hein? Cara, mas a ideia é essa. À vontade. Não, você já viu? Eu sempre brinco, né? O Jô Soares era um cara que apresentava um talk show e que ele queria saber mais do que o convidado sobre o assunto. Não é? Então, exatamente. Você não é assim no seu programa ainda e nós não. Também não somos assim. Ainda não, né? Ainda não, tô brincando. Não, tô brincando. A gente aqui também não quer saber mais do que você das suas histórias. A gente quer ouvir as suas histórias. É porque vocês deixaram, eu tenho muita história, mas assim... Mas é legal. Qualquer coisa a gente grava mais uns 3, 4 e vai soltando aí. Parte 1, parte 2. A do Dr. José, a história foi a seguinte. Eu trabalhava na Rádio Luzes, né? Que é essa rádio que eu entrevistei o povo da Chape lá, tudo mais. E aí no começo de 2020, que era o ano da eleição, logo começou a pandemia. A Rádio Brasil, que foi onde eu comecei, e era concorrente da Rádio Luzes, me chamou. As duas são rádios concorrentes lá em Santa Bárbara. Isso. Tá. Aí a Brasil me chamou, falou, Léo, você quer voltar pra cá? Eu falei, como seria? É o seguinte, você voltaria pra fazer o esporte, né, junto com a gente aqui, mas você trabalharia com política também. Eu falei, como? Eu falei, você seria o assessor direto do Dr. José. O Dr. José é um candidato com muito potencial, ele que vai bater de frente com a atual administração, só que ele tem um grave defeito, ele não sabe falar, ele não sabe se expressar. Então a gente precisa de alguém na cola dele que seja um comunicador e que destrave o homem. E só uma coisa, nesse caso é porque a rádio estava apoiando ele. O dono da rádio, Paulo Delbu, era o diretor, era o coordenador de campanha. É quem estava injetando dinheiro. E aí, como você era funcionário da rádio... Isso, aí me chamaram, então vamos juntar as duas coisas. Você vai receber um salário para trabalhar na rádio e você vai receber um salário para andar com o Dr. José. Só que você vai ser a sombra do Dr. José. É assessor direto. Só que, foi tudo muito difícil por causa da pandemia. Foi bem quando explodiu a pandemia. Então a gente não podia sair na rua abraçando o povo, como o candidato faz, porque era máscara, não podia chegar perto. Podia ter contato, então a gente teve muitas limitações. Então a campanha foi mais difícil também por isso. E eu tinha que preparar o Dr. José para dar uma entrevista. Por exemplo, se ele viesse aqui no podcast, um dia antes, pelo menos, eu tinha que sentar com ele, doutor, vamos trabalhar isso aqui, para você chegar pronto lá no podcast, para não passar vergonha. O Dr. José, fora de entrevista, ele é falador pra caramba. Ele é brincalhão, é zoeiro, tal. Você não fala que ele é tímido. Coloca o microfone na frente do homem. Daí ele trava. Ele fala assim, bem devagar, tudo bem, Ju, tudo bem, Alan. É difícil. E ele sabe muito bem disso. O Denis Moraes sabe também, porque trabalhou com ele também. Isso não é um problema, né? Um defeito, né? Então não é falar mal da pessoa. Simplesmente a pessoa... trabalhar também. Ela não nasceu pra ser comunicador, só isso. Eu trabalhei com ele de agosto até finalzinho de setembro. 1 mês e meio com ele, todos os dias, de domingo a domingo. Eu via ele mais do que a minha família, ele me via mais do que a família dele. A gente tava sempre junto, que a campanha já tava fervendo, né? E a eleição era em novembro só. Só uma coisa que eu não lembro. Em 2020, a eleição foi normalmente em outubro, né? Foi em novembro por causa da pandemia. E a campanha, quando vocês começaram a poder fazer campanha? Justamente em agosto. Foi quando eles me contrataram em julho, só que eu só comecei o trabalho em agosto, pelo período eleitoral. Então a gente tem muita história junto. Batemos o carro da campanha. Nossa. Eu dirigi o carro, a gente tinha o aluguel. Batemos ou você bateu? Eu bati. Ah, tá. A informação, o doutor Zé, beijo pra ele. Aquela piadinha, né? Você tava em Santa Bárbara? Você deu um de barbarense, Léo? Então, o doutor Zé, ele brinca comigo até hoje, que... Nossa, melhor motorista que eu tive. Ele brinca até hoje. Era muito engraçado. E aí, só que no meio do caminho, lá no final de setembro, a notícia me chamou.
E eu já prestava serviços para a notícia como freelance, e eu sempre sonhava em ter a chance de ser um funcionário fixo da notícia. Então daí quando a proposta veio, eu falei, putz, no meio da campanha, cara, eu falei, nossa, que loucura. Por quê? Se a gente ganha a prefeitura, eu ia estar na cola do homem. Então eu ia ser braço direito do prefeito. Ia ter meu salário muito bom, ia ter uma estabilidade. 4 aninhos ali, quer, né? De boa, né? Fazer o pé de meia, enfim. Aí o Paulo Delbu, dono da rádio, eu nunca esqueço isso. O Paulo é maravilhoso, ele tem todo um jeitão peculiar, né? Tem muita gente que odeia ele. Eu gosto muito dele porque ele me deu a primeira oportunidade da minha vida. E quando eu cheguei nele, eu falei, Paulo, a notícia me procurou, né? Tal. Ele falou, pô, você é louco, vai abandonar nós? Você vai deixar de ter um cargo na prefeitura pra ficar entregando sorvetinho no semáforo? Porque lá na notícia a gente faz muita ação entregando sorvete, né? Porra, como você tem um plano de vida bom, viu? Começou a me tirar, sabe? Porque, nossa, que decepcionante e tal. Começou a pesar na minha mente. Porque, ele mostrava as pesquisas assim pra mim. Olha aqui na pesquisa, tamo em primeiro. Vamos ganhar a eleição e você não vai estar com nós, tal. Mas alguma coisa me dizia, alguma coisa, diga-se Deus, me dizia, aceita, Léo, vai pra notícia. Vai pra notícia. Eu fui contra a minha família inteira, cara. Ninguém da minha família queria que eu fosse pra notícia. Todo mundo achando que realmente o doutor ia ganhar e eu ia estar na prefeitura. Falei, o que eu pensei? Falei, o doutor já virou meu parceiro. Eu vou pra notícia. Se ele ganhar a eleição, vai sobrar alguma coisa pra mim. Ele não vai me deixar na mão. Eu tinha isso em mente. Falei, só que alguma coisa me disse pra eu ir pra notícia. Então eu vou pra notícia. Falei pro Paulo, Paulo, desculpa, mas não dá, tal, tô indo, tal. E fui pra notícia. Contra tudo e contra todos. Aí beleza, fui lá, tal, eleição em novembro. No dia da eleição, eu, em vez de ficar quieto na minha casa, de ir lá votar e ficar quietinho só esperando o resultado, eu quis fazer parte da festa. Porque no sábado, um dia antes da eleição, tava lá, Dr. José será o novo prefeito de Santa Bárbara. Falei, pô, ganhamos, né? Falei, você acha que eu quero fazer parte da festa? Mandei pro Paulo. Falei, Paulo, onde é posso ir pra rádio pra acompanhar a apuração e tal? Não, vem pra cá, você é da equipe. Aí ele já tava mais macio, né? Vem pra cá, você é da equipe, né? Falei, beleza. Cara, fomos lá. Parecia final de Copa do Mundo. Aí tem o fatídico, a votação terminou 5 da tarde. Quando foi 5h39... Às 5h39 Santa... Tem esse vídeo na internet que é maravilhoso. Só pra vocês saberem, a Sara, esposa do Léo, tá rindo aqui. Ela já tá se matando de rir ali já. Por que aconteceu? Às 5h39 tem uma pessoa que eu não falo o nome até hoje. Quem tava comigo lá sabe quem é, mas eu não exponho ele. Ele chegou todo grandão lá na Rádio Brasil. Ganhamos a eleição. Ele tava com os boletins de urna na mão. Ganhamos a eleição. Eu fiz as contas aqui, a gente só perde em 5 escolas. Ganhamos a eleição. Meu irmão, assim, uma das pessoas que eu mais amo na vida e vou amar pra sempre até hoje, nosso finado Itamar Rodrigues. O Itamar era um parceirão meu que trabalhou comigo lá na Rádio Brasil. O Itamar olhou assim pra essa pessoa e falou, viu, 5h39, irmão, tá louco? Acabou de começar a apuração. Não, porque é isso... Itamar, você tá me tirando? Eu trabalho com eleição faz 6 eleições seguidas, nunca errei e tal. O Itamar foi o único que olhou pra mim e falou, cara, tá errado isso aí, acabou de começar. Enfim, deixaram o homem lá solto, ele foi lá no estúdio. Ele abriu o estúdio e falou assim, ganhamos a eleição. Aí o Paulo lá na apuração, aí tem o vídeo na internet, você puxar é maravilhoso. O pessoal batendo na mesa e tal, porque a Rádio Brasil tava todo mundo... em prol do Dr. José. Vamos falar o bom português? Tava todo mundo querendo mamar na teta. Sim. Porque se o Dr. José ganha, todo mundo ia mamar na teta. Então tava todo mundo, Dr. José, Dr. José. Cara, foi uma festa, parecia final de Copa do Mundo. O pessoal saiu xingando o prefeito, saiu xingando o Denis Andi. Porque o Denis era do lado do Rafael, né? O Denis já não podia ser reeleito. Olha, ele apoia o Rafael, né? Tal. Que o cara acha que ganhou na Mega Sena. Pô, cara. Chega e xinga o patrão, pede as contas. Né? E vai embora. Aí depois. ligaram pro Vladimir Catarino, que o Vlad foi eu que indiquei ele pro meu lugar quando eu saí. O Vlad tava na sombra do Dr. José. Ligaram pro Vlad, Vlad, onde você tá? Eu tô em casa. Sai daí, vai lá buscar o Dr. José, traz ele aqui na Brasil. Tem que dar entrevista, de prefeito e tal. Cara, a Sara não tá aguentando. Não, o mundo ela inteiro. Tá lembrando da história, ela não tá aguentando. O mundo inteiro já falando que o doutor era o prefeito. Levou o Dr. José lá pra Rádio Brasil, a Rádio Brasil se aglomerou de gente.
Pegaram ele era gordinho na época. Isso já era mais ou menos que hora, Léo? 6h15, 6h30 no máximo. Sendo que ali só acabou assim, só que o problema, aí que tá, o site do TRE, não, do TSE, o site do TSE bugou. Ele travou, só que ele travou a nível nacional. Então todas as cidades estavam com a apuração bugada. Quando bugou, o Dr. José tava na frente mesmo. Falei, nossa, o Dr. José ganhou, tal. Só que, tava no começo da apuração. Tava no começo. Enfim, levaram o Dr. José lá, o Vladimir foi lá buscar ele, levou na Rádio Brasil. Chegou na Rádio Brasil, todo mundo beijando, abraçando. Ninguém lembrou que tinha Covid, todo mundo tirou a máscara e tal. Pegaram o Dr. José, ele era gordinho, começaram a jogar, meu prefeito, tal. Cara, foi uma festa. Meu prefeito. Meu prefeito. Aí eu já com o maior peso na consciência, eu falei, cara, eu troquei o doutor pela notícia, como eu sou burro e tal. Eu falei, nossa. E nisso, a Patrícia me mandando mensagem, porque a Patrícia tava no ar pela notícia. A Patrícia é a Zeppelin. Ela tava com o pessoal da notícia, do jornalismo. Léo, como é que tá aí? Pega uma entrevista com o homem. Entrevista ele, vamos soltar a entrevista aqui em primeira mão e tal. Falei, opa, deixa comigo. Falei pro Vlad, Vlad, leva ele lá na salinha que eu vou entrevistar ele. Porque depois ele entrou lá no estúdio da Rádio Brasil, ele ficou 1h30 dando entrevista. Nossa. Já tava falando de secretariado, tava falando quem ia trabalhar com ele, quem que não ia trabalhar com ele. Ele tava falando com o prefeito. Aí nisso eu fui lá na salinha, entrevistei ele e mandei pra Paty. Falei, Paty, solta aí, a notícia soltou a entrevista. Nossa. E aí é o vídeo famoso que eu virei meme, porque daí eu muito burro, em vez de falar só no áudio, eu quis gravar um vídeo com ele. Aí eu abracei ele e gravei um vídeo. Estamos aqui com o meu prefeito, o Dr. José, assim, parabéns, doutor, e tal. E eu virei meme depois. Esse vídeo até hoje rola, me zoando, assim. Tudo isso com o TSE é travado. Travado. Porque a gente acreditou no falastrão lá do começo, que não, a gente, né, e foi. Você tem certeza que você não quer citar o nome dele, não? Não vou citar, não pode. Ele é meu amigo até hoje. Você que é amigo do Léo até hoje sabe. Eu acho que o Denis Moraes, o Denis sabe quem é, eu acho. Ele é conhecido do Denis também, eu acho que o Denis sabe quem é. Será que se a gente conversar com o Denis aqui, ele não entrega? Vamos ver, quem sabe aí no próximo episódio com o Denis Moraes, ele entrega o nome desse cidadão. O doutor José deu entrevista como prefeito e a gente foi lá pra Avenida Tiradentes, em Santa Bárbara, no estúdio do Walter Guarnieri, fotógrafo, porque a festa ia ser lá. O Paulo Delbu tinha alugado o Jardins Casa de Eventos lá em Santa Bárbara, que acho que alugaram uns 10 conto pra fazer a festa da Vitória lá. Eu já ia até pegar atestado da notícia na segunda, porque eu ia varar a noite na festa. Ia comes e bebes, tudo liberado e tal. Falei, nossa, que delícia, né? Fomos lá pro coisa. Eu nunca esqueço disso. Aí eu vou colocar o Vladimir, ele vai me matar se ele ver isso. Tem um amigo meu que é policial lá em Santa Bárbara até hoje, um amigo de infância meu, e ele apoiava o Rafael nessa eleição, o outro candidato. E eu e ele, a gente ficou se atacando de zoeira a eleição, o período inteiro. Meu prefeito vai ganhar, não sei o que tem, tal. Quando a gente tava na festa lá da Tiradentes, ele me ligou, chamada de vídeo, esse meu amigo policial, falou assim, não, tô te ligando pra dar os parabéns, né, pô, perdi. E realmente o resultado ainda era de que o Dr. José era o prefeito. Aí Vlad, apoia o Rafael, chupa, e mostrando o dedo lá, tô fazendo mó... Aí desligou a ligação, o Vlad olhou pra mim e falou, nossa, pensou se nós tá comemorando à toa aqui? Cara, a palavra do Vlad teve poder. Porque ele falou assim, imagina se a gente tá comemorando à toa aqui. Eu falei, você é louco? Você acha que ia errar assim? Não tem como. Eles corte 2 hours later. Moral da história, eu fui pra casa, porque eu falei, vou lá em casa tomar um banho, porque a festa ia começar depois das 10 da noite. Falei, vou tomar um banho, me arrumar e vou lá pro salão, né? Vai todo mundo pra lá, eu vou chegar lá, paquitão e tal. Fui lá em casa tomar um banho. Solteiro na época, solteiro? Não, né? Nem era, mas aí eu tinha um filho pequeno e eu fui colocar ele pra dormir. Eu fui colocar ele pra dormir e fiquei quieto, né? Falei, vou tomar banho. Eu tava pronto já. Tomar banho, tô pronto. Meu filho vai dormir, eu vou pra festa lá. De repente, era umas 11 horas da noite, 10h30, 11 horas. Meu celular começou. Não parava. E nisso começaram os fogos. Pá, pá, pá. Eu falei, caramba, já soltou fogos pro Dr. José. O Dr. José realmente já tinha soltado. Cara, a hora que eu falei, eu devia ter desligado a internet, dormido, eu só ia ter noção do estrago no dia seguinte, mas não. Eu quis abrir o celular. A hora que eu abri, meu irmão... Esse Rafael, que é meu amigo... O Rafael, ele tá nos momentos mais loucos da minha vida. Ele tava na entrevista da Chape comigo. E nessa ele foi o primeiro a me encher o saco.
Porra, Léo, como você dá uma dessa, mano? O cara não foi eleito, foi o Rafael. Aí começou a chover de print no meu celular com o resultado. Porque o site do TSE tinha voltado, a diferença foi mínima, foi 700 e poucos votos, que é quase nada, mas o Rafael tinha sido eleito prefeito. E não foi o Dr. José. Enfim, aí minha vida acabou, né? Nossa, não, foi... Hoje eu falo isso pra todo mundo, dou risada, hoje eu não tô nem aí. Mas na época foi difícil, eu tive que desfazer por um tempo as minhas redes sociais. Teve gente da minha família que brigou com o povo nas redes sociais por causa de mim, porque começaram a me zoar, colocava vídeo meu. Ai, Léo. Esse aqui manja muito, hein? Que jornalista de merda. Tá... Teve gente que pegou pesado. Porque daí começaram a atacar minha família, né? Eu teria vergonha de ter um filho desse. Foi tenso. E nesse momento, você conseguiu, assim, levar isso na esportiva pra transformar? Não, você pesou. Por uma semana eu quis sumir. Eu quis sumir. Tanto é que na segunda eu fui na notícia, e na notícia eu fui muito zoado também. O André Lima sentou assim perto de mim e falou, eita, olha aí, ó. Desculpa, nesse momento você não tinha na notícia programa. Não, eu fazia rua, fazia externa. Ah, tá. E aí a eleição foi no domingo. Na segunda-feira eu cheguei de manhã na notícia. Eu não dormi, né? A madrugada inteira, mal, tal. Cheguei com a máscara lá, com o zoião inchado de chorar, assim. O André Lima sentou na minha frente, me zoando, dando risada, falou, olha, eu tô na frente do cara mais famoso de Santa Bárbara hoje. Que beleza. Eu falei, André, ó, eu tinha um monte de ação na rua, né? Eu falei, André, eu não vou pra rua hoje não, cara. Não, Léo, você vai. Ele falou, Léo, agora brincadeiras à parte. Cara, nós não tem nada a ver com isso. A rádio não pode parar por causa de um problema seu. Eu falei, não, tá bom, então vai. Eu xinguei tudo lá. Falei, beleza, a sorte, olha que frase horrível, né, gente? Entendam. A sorte é que tava na pandemia. Então eu meti a máscara assim na cara, vou com a máscara pra rua, ninguém vai ver que sou eu, e tá tudo certo e tal. E aí foi. Foi uma semana pelo menos tensa, terrível, difícil demais. Aí depois eu voltei pra normalidade aos poucos. Hoje eu dou risada dessa história, vejo o Dr. José, a gente brinca com isso. O Dr. José, a família do Dr. José foi lá na Rádio Brasil apedrejar a rádio. Tacaram pedra na rádio, os irmãos dele tacaram pedra, que queriam matar o Paulo Del Buque por causa do erro. Nossa. Foi tenso, os primeiros dias foram terríveis, assim. Porque, querendo ou não, eles acreditaram e comemoraram, né? E eu nunca esqueço, hoje ele é meu amigo, inclusive vai estar no Fala Galera daqui a um tempo, o Denis Andia. Só que o Denis, né, nessa época a gente rompeu, assim, a gente tava em lados opostos. Ele apoiava o Rafael. E como eu atacava muito o Rafael, o Denis eu não atacava, mas eu atacava o Rafael e o Denis apoiava o Rafael, então a gente meio que se distanciou. 1º de janeiro de 2021, posse do Rafael, lá no Teatro de Santa Bárbara. Quem que a notícia manda aí? Você, com certeza. Não, mas por quê? Aí não foi... a notícia não quis me humilhar. Não, é porque realmente a gente tinha que cobrir as posses da região toda. Então cada um ia pra onde era... A minha cidade era Santa Bárbara, eu não tinha como fugir disso. Então eu fui pra Santa Bárbara, a Patrícia ficou em Americana, o Zé foi pra Sumaré, o Magrão Hortolândia, enfim, a gente distribuiu. E aí eu tô lá, assim, nunca esqueço, tô lá com uma cara de taxa, assim. Aí passa o Denis Andia do meu lado, assim, pisando duro, olhou assim pra mim, deu uma risadinha. Feliz ano novo, Léo. Pra você também. E, cara, foi pior que um tapa na cara, né, mano? Mas aí eu coloquei na cabeça. Quer saber? Eu não me escondi. Tanto é que na coletiva, depois da posse, a primeira pergunta foi minha. Eu que olhei pro Rafael Pelvezan e fiz a pergunta. Nem lembro qual foi a pergunta, mas eu sei que foi minha. Um monte de jornalista ali, todo mundo me olhando com cara de tacho, sabe? Olha o tontão aí, ó. Ei, se ferrou, hein? Aí eu peguei e falei, deixa eu fazer a primeira pergunta. Eu fiz a primeira pergunta. E assim, aí os anos passaram. Na última eleição que teve pra prefeito, foi de novo o Dr. Zé. Eu trabalhei pra ele de novo. Só que aí eu esperei o resultado quietinho. Aprendeu, né? Dessa vez foi pau. Não, a vantagem dessa foi muito grande. Só porque daí o Rafael teve 4 anos pra governar, né? Sim. Ele teve 4 anos, ele tinha máquina na mão. Então, ele debuiou o Dr. Zé. Aí foi feio mesmo. Mas eu trabalhei pro Dr. José. Cara, o Dr. José, ele virou muito amigo meu. Ele é o médico da minha família, é o médico da minha mãe, é o médico do meu pai. Ele foi meu médico quando eu fiquei doente, ele que me deu a alta. Então, assim, é mais do que uma relação política. É relação de amizade mesmo. Falei pro doutor, onde você estiver, eu tô com você. E continuo. Só que agora não vou mais dar resultado antes da hora, mas eu aprendi. Você se vê numa situação dessa, Ju? De estar no ar
Eu acho que é muito minha cara, sabia? Eu acho que o Léo foi muito Juliana nesse momento. Pô, foi demais. E aí teve a última que a Sarinha lembrou, essa é rápida, de verdade, que eu caí do palco. Como caiu do palco, Isso Léo? foi 2024, né, Sarinha? Não foi ano passado, 2024. Foi 2024. Eu tava fazendo uma festa ali no Parque Itaene, em Santa Bárbara, pela notícia. A sorte é que o palco era pequeno. É muito minha cara fazer umas coisas dessas. A sorte é que o palco era pequeno. E eu tinha que anunciar os shows lá, tal. E tava meio que ventando. Meio não, tava ventando. Aí tinha um pano assim no palco e o pano esticava com o vento. O pano esticava. Aí eu anunciei um grupo lá de Folia de Reis. Era um evento de Folia de Reis. Aí eu anunciei um grupo lá e o palco era pequeno e tinha um monte de gente no palco. Eu fui sair, o que eu pensei? Eu falei, eu vou sair aqui pela frente pra dar a volta ali por trás. Só que esse da frente eu confiei no pano, porque o pano esticou com o vento. Quando o pano esticou, eu fui pisar, achando que era o palco ainda. Foi. E era só o pano. Aí eu caí tudo torto, bati a cabeça, machuquei. A parte de trás da minha perna ficou toda roxa. Eu cheguei na casa da Sara depois, a gente não era casado ainda. Eu saí de lá e fui pra casa da Sara. A minha perna aqui, a parte de trás, toda roxa. Eu fiquei dolorido uma semana, com a perna tudo roxa. Você sabe que eu passei por algo semelhante quando eu era criança, né? Eu ia na igreja com a minha mãe, tinha o púlpito da igreja e era muito simples e tinha tipo um degrauzinho de madeira, assim, né? Daí tinha que levar alguma coisa em cima do púlpito, eu acho que era água. A minha mãe falou, Ju, põe lá. Eu fui, coloquei, a hora que eu fui descer, eu pisei aquele degrau, não virou? Cara. Aquela coisa, quem colocou esse degrau aqui, né? Gente, eu lembro que tinha uma salinha do lado, eu corri pra salinha, eu não saí de lá enquanto o último não foi embora. A minha sorte dessa do palco é que na hora que aconteceu não tinha tanta gente assim. As únicas pessoas que realmente viram foi quem tava no palco. E tinha umas 12 pessoas no palco. Eles viram. E aí eu caí, a senhorinha, coitada, nunca esqueço da senhorinha. Meu filho, você tá bem? Tá precisando de alguma coisa? Nossa Senhora te abençoe, galera. O evento de Folia de Reis, né? Nossa Senhora te abençoe e tal. Aí a organizadora do evento foi lá buscar remédio pra mim. Quer ir embora, Léo? Só que uma coisa boa minha. Eu consigo sair de boa das situações. Essa do Dr. José foi um caso muito atípico, que eu fiquei uma semana assim na deprê, mas depois eu já fiquei de boa e hoje eu falo disso de boa. Mas essa do palco, na mesma hora, na outra vez que eu tinha que subir no palco, eu subi. Eu ergui a calça até a canela, porque tava doendo pra caramba. Aí eu cheguei meio mancando assim e falei, gente, ó, tá tudo bem comigo, tô de volta, aconteceu, caí. Eu levei na brincadeira. Então, foi. Eu sempre brinco, né, que... Brinco não, eu falo sério sobre isso, que assim, quanto mais você é descontraído quando tem um problema, é mais tranquilo, né? Se você mesmo não se leva a sério, já é mais tranquilo, né? Agora, se você fica se levando muito a sério, aí quando acontece qualquer coisa, você fica desesperado, você não sabe pra onde correr, trava, dá... É verdade. Hoje eu entendo isso e hoje eu levo as coisas desse jeito. Inclusive, mas é um processo. Eu não posso deixar de falar isso aqui, porque... Já virou uma rotina, toda vez que eu encontro o Léo nos podcasts dele de segunda-feira, a gente sempre tem que tocar no mesmo assunto, que é o fato dele ter passado uma situação um pouco complicada com uma nutricionista. Né? A nutricionista ao vivo conversando com ele no programa dele, disse que ele tava, como é que é, Léo? Os contorninhos. Tava com uns contorninhos. Não lembro o que eu perguntei, ele falou, por isso que você tem esses contorninhos aí, né? Vou falar o quê, né? Falei, eu também tenho uns contorninhos lá. Mas, tá cara, hoje eu levo de boa. Isso que eu falo, por exemplo, se você pega ali na hora e fala, ela não tem intimidade comigo, eu não conheço ela direito, ela só veio aqui no meu programa, coração, e aí bate um ego em você de, o meu programa, hoje... e ela veio e falou, tem que levar na esportiva. É que hoje eu levo pro lado de que eu tenho história pra contar. Hoje eu tenho história pra contar e hoje eu dou risada, eu brinco mesmo e tranquilo. Tem que ser tudo. Léo, agora nós vamos fazer um quadro nosso aqui, ó. Até botar na tela aqui, ó. Que é o Papong. Olha lá, rapaz. Cara, bate-papo rápido. Ixi, eu tenho medo disso. Aí são só umas perguntinhas. Então vai. Que você tem aqui 2 alternativas só. Então vamos lá. Primeira. Rádio ou podcast? Hoje podcast. Podcast. Tranquilo. É. Ao vivo ou gravado? Ao vivo. Sempre ao vivo? Sempre ao vivo. Sempre preferi o ao vivo. Você prefere
Fazer pergunta ou responder? Fazer a pergunta. Fazer a pergunta. Falou isso no início. Muito melhor. Você prefere um convidado que fala demais ou um convidado que responde só sim e não? Que fala demais. A Sarinha prova disso, teve uns convidados do Fala Galera que ela falou depois, falou, nossa, mas se você não continuasse ali, o convidado ia travar, né? Eu falei, pois é, eu gosto de convidado que fala bastante. Que fala bastante. É. A gente também gosta, né, Alan? É que é difícil achar alguém que fala mais que eu, mas tem. Às vezes as pessoas falam mais que eu. Tem mais aí? Temos. Aí vamos lá. Você esqueceu o nome do entrevistado ou chamar ele pelo nome errado? O que eu prefiro? Chamar ele pelo nome errado. E teve um caso disso, com o Denis Moraes, lá em Itu, que eu chamei o João Bosco e Vinícius de João Neto e Frederico. Foi gravado. Mas eles são tão gente boa que deram risada. Então eu prefiro errar o nome. O pessoal das duplas sertanejas normalmente é tranquilo, eles são, né, são tranquilos, cara? A galera é mais de boa. Agora, nunca aconteceu de eu errar o nome no ao vivo. Aí eu não sei como é que seria. Mas no gravado é de boa. No ao vivo eu tenho certo medo de errar. Mas porque daí você não tem muito pra onde voltar, você né? tem que pedir desculpa e fica feio, Você não tem muito pra onde correr, né? Léo, e como que é pra você, como que está sendo pra você, né? Que você tá casado há pouco tempo, né? 6 meses, né? 6, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. 6 meses. Desculpa, mas o rapaz não perde tempo, né? Tá casado faz quanto tempo? 6 meses. E ela tá grávida de quanto tempo? 6 meses. Essa matemática aí, ó. Com um mês de casado, ela engravidou. Olha aí, É que ela entrou agora no 6º mês. E a gente já tá indo pro 7º mês de casado. Ela entrou agora no 6º mês da gestação. Tá, deixa eu só dar uma explicaçãozinha rápida aqui, Ju. Aqui, nós estamos na Spaces Studios. Isso. Inclusive, vamos colocar no GC aqui o contato. Você vai entrar em contato com a Ju para poder agendar o seu horário aqui. E o Léo tem um podcast aqui na Spaces. Fala, galera. Fala, galera. Inclusive, daqui a pouco ele vai passar as redes sociais dele e tudo mais. Então, a gente tá com o Léo aqui toda segunda-feira, entre outros dias que ele passa aqui pra tomar um café. Não tem nada pra fazer, eu venho aqui. Então a gente já criou uma amizade, por isso que a gente brinca, um zoa o outro e é tudo tranquilo. Senão a gente não fala, a pessoa fala, ele foi lá pra conversar com ele, esse cara tirando sarro. Não, é porque até a gente tem uma amizade. Até eu não resolver matar o Alan, tá tudo certo. Mas é tranquilo. É que ele Dá só vontade, não me mata né? porque eu posso. Ele fica com medo de eu derrubar a live dele. Eu já falei pra Ju e o Marcelo mandar o Alan embora, eles não mandam, mas tudo bem. Vamos ver até quando vai isso aqui. Inclusive, em algum momento, nós vamos contar aqui como que eu fui contratado. Quero saber. Sim. Tá? Quero saber. Porque, na verdade, assim, eu não tinha muitas qualificações técnicas. Mas isso é para um outro momento. Mas a Ju tinha feito a pergunta para você de como que é conciliar. Eu não fiz a Ela pergunta. não fez. Você não fez? Não, você cortou Não, ela. ela- Você Eu deu uma de errei. Léo Carigo. Aqui. Você deu uma de Léo Eu tô dando Carigo. uma de Léo Carigo. Aprendi com ele. Aprendeu Não, comigo. Vai, ele Ju. fica assim, me cutucando aqui, né? Vai, gente, chega a minha vez Aí de ele falar. corta. Ju, corta. desculpa. Gente, dá licença. Não, eu queria saber como que é conciliar, né? O seu trabalho agora, que você teve essa mudança toda, e família. Eu precisei tomar algumas decisões, como, por exemplo, sair da notícia, sair do conforto do CLT. Porque realmente, por conta da demanda do podcast e da demanda familiar, ainda mais agora que a Sara tá grávida, me demanda um tempo que eu não estava tendo trabalhando na notícia. Uhum. Então, esse foi um dos motivos que eu quis sair da notícia. Para ter mais tempo para a família, para conseguir vir aqui bater um papo com vocês. Se eu tivesse na notícia, eu não estaria aqui, batendo um papo com vocês. Então, agora eu tenho essa possibilidade, consigo investir nas minhas coisas, né, nos meus projetos. O Fala Galera é apenas um deles, mas eu tenho outras frentes hoje que eu estou investindo também. Então, a qualidade de vida com a família e os meus novos projetos, hoje eu consigo conciliar. Eu tô começando ainda, eu saí da notícia faz menos de uma semana, mas agora eu já tô começando a entender como é que vai ser. E tá sendo bom. Então, eu faço os meus horários, eu marco as minhas reuniões, o horário que eu quero, não dependo mais da notícia para ter essa liberação. Sim. Então, hoje eu tô conseguindo conciliar bem. E a ideia é, cada vez mais, conseguir conciliar família e projetos. E como que tá a sua expectativa com a chegada Da Serena. Sereninha? Ô, Ju, é minha primeira filha, né, mulher. Então, Mulher. tô muito ansioso, porque eu sempre quis ter uma menininha. A gente brinca nessa questão de distribuidor, fornecedor, né? Sim. Mas eu sempre quis ter uma menininha. E aí, quando eu conheci a Sara, que a gente começou a namorar, que a gente resolveu casar, a gente sempre falava,
Vamos fechar o time com uma menininha agora. Deus abençoou, atendeu as nossas orações e mandou uma menininha. Porque a Sara já tem 2, ela tem uma menina e um menino, eu tenho um menino e agora vem uma menina para fechar o time. Então nós vamos completar o time aí com 2 meninas e 2 meninos. Fechou o elenco. Fechou o elenco. E como pai de menina, a Sarinha vai me entender que eu tenho 2 meninas, você tem noção que vai ser o vestido rosa, com o lacinho rosa, com o sapatinho rosa, ou a faixinha rosa, talvez uma pulseirinha cor-de-rosa. Você tem noção disso, Léo? Tô começando a ter. A Sara tá me dando essa noção. Ela tá me explicando como é que vai ser. Eu tenho ideia de que vai ser trabalhoso, mas ao mesmo tempo vai ser incrível. Eu vou descobrir um mundo que eu ainda não conheço. O mundo cor-de-rosa. Que eu ainda não conheço. Então, tô curioso pelas novas experiências, mas eu imagino que vai ser bem trabalhoso. E você vai ser daquele pai que vai dar banho na nenenzinha? Ou você é mais medroso, tipo, deixa... Quando é muito pequenininha, aí eu tenho a experiência do meu filho mais velho, né, que vai fazer 8 esse ano. Demorei muito pra dar banho nele. Muito assim que eu falo. Quando é muito pequenininho, Sim, eu não tenho coragem. Eu tenho receio, medo. né? Eu tenho medo. Falo, meu Deus, vou pegar aqui, eu vou quebrar o bracinho da criança, misericórdia. Então, ainda mais o Léo que é meio desastrado, né, Léo? Ainda mais eu. Você tem histórias em casamentos. Pensa a mesma coisa. Tropeçar, a Sara pensa a mesma coisa. Como que eu vou deixar o Léo pegar a bebê pra dar um banho? Vai ter um tempo. Mas quando eu tiver essa segurança, eu vou querer, lógico. Trocar fralda foi uma coisa que eu aprendi muito rápido e fazia bem. Então, trocar fralda vai ser mais tranquilo. Não tá? dá ânsia quando é um cocôzinho? Não. Isso aí eu nunca tive. De boa. Não, isso aí eu nunca tive. Isso aí de boa. O medo do Léo só é realmente derrubar a criança, Isso. Ele aí tem histórias de chá de bebê aí de amigos em que ele tropeçou né? Na decoração. Na decoração e tudo mais. Do Josué. O Josué me chamou pro chá revelação da filha dele e depois me chamou para aniversário de 3 anos dela. 3 ou 2? De 2 anos, né? Da Alicia. Eu quebrei decoração nas 2 festas. No chá revelação e na festa de aniversário dela. O Josué nunca vai me chamar pra nada. Agora, como é que você vai confiar uma criança na mão do Léo? Não dá. Sarinha. Não, mas depois que pega um certo tamanho, eu já consigo, de boa. Tá? Já vai tranquilo, né? Tranquilo. Léo, nós estamos chegando nos nossos finalmente. Mas é lógico que depois nós vamos bater mais papo, não tem jeito. Vamos. Mas me diz aí, cara, agora que você saiu da rádio, você tem o Fala Galera Podcast. Fala aí um pouco pra gente do Fala Galera, dos seus outros projetos, o que você tá pensando de agora pra frente. Gente, o Fala Galera é um projeto muito bacana que eu criei em agosto do ano passado. Na verdade, em julho, né? A gente começou em agosto, mas o processo de criação foi um pouco antes. E eu sempre quis fazer um podcast ao vivo e sem segmento definido. Vocês são prova disso. A gente traz de tudo aqui. Cantor, médico, dentista, advogado. Político. É quase um programa de TV, né? O podcast do Léo. Não pode nem ser chamado de podcast, né, eu até Alan? brinco que ele tem tanto quadro no podcast dele que daqui a pouco ele é tipo um novo Gugu. Ele vai fazer o De Volta Pra Minha Terra. Daqui a pouco. Mas se vocês não conhecem, se inscrevam lá no nosso YouTube, né? Fala Galera PDC, de podcast, as iniciais de podcast. Fala Galera PDC. Tem o meu Instagram, que é o @leoocarigo. Eu não tenho ainda um Instagram do podcast, é um projeto que nós vamos tirar ainda do papel, mas é que eu quero potencializar os meus seguidores. Até porque a gente coloca os recortes lá, então isso aumenta o número de seguidores, naturalmente vai aumentando as visualizações, enfim. Então, nesse momento, é o meu Instagram, @leoocarigo. E eu recebo muito feedback bom pelo Instagram, de pessoas querendo fazer parceria, de pessoas querendo ser entrevistadas. Eu tô recebendo um feedback muito legal do pessoal que acompanha lá no Instagram e no YouTube, querendo fazer parte do Fala Galera. Então, se você não faz parte ainda, faça. E realmente, né, o Fala Galera, ele é sempre leve, descontraído, né? Tem janta pro Alan depois. É a melhor parte. Essa é a melhor segundo parte. O Alan, a segunda-feira. Inclusive, a gente tá negociando aqui para que o Léo traga mais vezes por semana o podcast. Porque como ele tem patrocinadores muito bons, assim... De comida. Que eu também quero ficar com mais contorninhos. Isso. Né? Então, a gente tá pleiteando isso aí. Para aumentar a quantidade de podcast do Fala Galera durante a semana. Isso. Vamos chegar lá, né, Léo? Vamos chegar lá, se Deus quiser. A ideia é profissionalizar cada vez mais o nosso projeto. Contando com o melhor estúdio da região, que é Spaces Studios, claro. Spaces Studios, Sempre. é isso aí. E você tá com outro projeto
com o Fabinho. É, o Primecast. O Primecast, né? O Primecast é mais empresarial. É voltado para o ramo empresarial, mas a gente costuma falar que são empresas de todas as áreas também. Então, se a pessoa tem uma escola de música, se a pessoa tem uma empresa de arquitetura, qualquer ramo empresarial, qualquer segmento empresarial, a gente está abraçando nesse Primecast. Primecast oficial lá no YouTube, Primecast normal lá. E também nas minhas redes sociais vocês vão ver também o trabalho lá do Primecast. Segue lá que vai ser sucesso também. Com certeza. Ju, tem mais alguma coisinha que você quer falar que a gente deixou pra lá? Alguma pergunta? Sim, eu tenho uma pergunta pro Léo. Vai! Ô, Léo, um conselho para quem quer começar na área da comunicação. Olhe para a câmera da verdade. Meta a cara. Vai ser cara de pau. Essa é uma das minhas qualidades. Porque às vezes você fala de ser cara de pau por um jeito ruim. Mas eu ter sido cara de pau, de bater lá na porta da Rádio Brasil, foi o que me destravou. Porque eu também tinha uma trava. E aí eu contei essa história aqui com o Denis aquele dia, inclusive. O Baquim Júnior, que é um amigo lá de Santa Bárbara, comunicador, ele foi a pessoa que me deu um empurrãozinho para eu ser cara de pau. Ele falou, Léo, bate lá na porta da Rádio Brasil, fala que você tem esse sonho e fala que é indicação minha. É muito bom você ter bons contatos também. Fala que você é indicação minha. Ele nem conhecia meu trabalho, mas ele acreditou mesmo sem conhecer. E aí estamos aí com 15 anos de comunicação. Então, se eu puder dar um conselho não tenha medo. Se tiver medo, vai com medo mesmo. Bate na porta, pede chance, pede oportunidade e principalmente se atualize com o mercado da comunicação, porque ele vai mudando muito. A comunicação de 15 anos atrás é totalmente diferente da de hoje. Então vai se atualizando, vai assistindo podcast, vai ouvindo rádio, vai assistindo TV, que as coisas vão mudando. Só isso. Tá escutando, Emily? Mini Ju. É a Mini Ju. E Léo, se sentiu à vontade com a gente? Total, vocês são parceiros, né? Vocês são de casa. E conseguimos ir bem nessa nossa primeira? Vocês são ótimos. Esse conselho vale pra vocês também. Sim. Não tenha medo. Traga pessoas, principalmente pra vocês que estão começando, pessoas que são próximas a vocês. Porque aí vocês já vão destravando naturalmente. E aí, quando vocês trouxerem pessoas que vocês nunca viram na vida, vocês vão falar de boa. Porque vocês já têm entendeu? Uma naturalidade pra falar. Vocês foram super bem. Experiência com os conhecidos. Super bem. E se você quiser participar do Papo, que é esse bate-papo aqui da Spaces Studios, nós vamos deixar aqui os contatos para você. Você vai falar diretamente com a Ju. Isso. A Ju vai te explicar certinho tudo como funciona. Porque muitas vezes você quer participar de um bate-papo na internet, quer aparecer, mas você não sabe como. Exatamente. Então, entre em contato com a Ju, a gente vai direcionar você, trazer você para cá e abrir o espaço, né, Ju? Exatamente. Você quer falar qualquer tipo de assunto, um papo leve, descontraído, vem pro Papo. Vem pro Papo. Ju, Alan, obrigado pela parceria. obrigada, Léo, obrigado Alan. por ter vindo. Obrigado eu. Valeu. Tamo junto. Um abraço sempre pra Sarinha. Sarinha é minha assessora de imprensa. Se quiser falar comigo, tem que falar com a Sarinha. A Mini Ju, que hoje tá nos cortes das câmeras ali. Obrigado. Parabéns, Mini Ju. Valeu. Gente, brigadão. Um abraço, até a próxima. Valeu. Valeu, obrigada.